Olá, galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre narrativas visuais. Vão pegando então os mapas que eu já passei, peguem o livro didático de vocês e abram na primeira unidade. Pessoal, tudo que a gente vai ver hoje vai ser retomado posteriormente nas aulas, então isso é só um resumo inicial, então não precisam se preocupar, beleza? Então, o que é narrativa visual? Narrativas, narrar, contar histórias, né? Visual, de forma visual, com imagens. Então, é o ato de contar histórias por meio de imagens. Nessa imagem aqui, então, a gente pode ver um círculo de amigos conversando, contando histórias, não é? Em algumas culturas, especialmente naquelas em que não há escrita, as histórias são passadas oralmente, por meio de poemas, lendas e canções. Além da oralidade, as narrativas tradicionais também são transmitidas através da imagem. E atualmente isso então se caracteriza pelo ato de contar histórias. Ainda hoje, diversas histórias são contadas através de imagens, como é o caso das histórias em quadrinhos, né, que elas têm uma escrita um pouquinho mais reduzida e tem o auxílio das imagens, então, para contar essas histórias, o que torna mais atrativo também. E o storyboard, galera, o storyboard ele é uma forma de separar por meio de cenas que vão ser utilizadas posteriormente nas animações, que também são uma forma de contar histórias. Tanto as histórias em quadrinhos quanto o storyboard vão ser vistos mais adiante, beleza? Ezequias 530 a.C. representou no fundo de uma taça antiga a história de quando Dionísio, o deus do vinho, foi raptado por piratas e transformou o mastro da embarcação em uma videira, de onde jorou o vinho e fez com que os marinheiros pulassem ao mar, e Dionísio os transformou em golfinhos. Observando então esse fundo dessa taça, com algumas imagens conseguiu ilustrar perfeitamente toda essa história, né? Então isso ficou nítido para nós. E os vasos e utensílios eram utilizados como suporte para narrativas mitológicas na Grécia Antiga. Então, isso era muito utilizado. Esses utensílios eram como um suporte para essas artes. Giotto. Ele revolucionou a pintura no final da Idade Média, quando passou a representar o espaço com ilusão de profundidade existente na Antiguidade Clássica. Pintou cenas da história de Cristo e utilizava em suas obras a técnica do afresco. O que é o afresco, gente? Vamos refrescar a memória então. Era uma técnica de pintura feita sob uma base de argamassa ainda molhada, exigindo do pintor muita rapidez. Ou seja, ele tinha que ser rápido porque senão a argamassa ia secar e não ia absorver corretamente a tinta. Ok? Nessa obra, então, pessoal, vocês têm ali no livro de vocês, tá? Giotto na atividade. Nessa obra podemos observar o telhado que abriga Maria e o menino Jesus representado em perspectiva, ou seja, ilusão de profundidade. O Papa Gregório Magno definiu uma série de condutas para o ritual cristão no final do século VI e defendia que as obras que contivessem teor católico e instrutivo sobre a vida de Jesus fossem utilizadas como forma de narrativa visual para ensinamentos católicos aos que não sabiam ler nem escrever. Galera, antigamente era muito comum as pessoas não saberem ler e nem escrever. E como então a igreja iria conseguir ensinar para essas pessoas sobre a vida de Jesus? Então eles começaram a utilizar essas obras de arte para começar a ilustrar essas histórias e fazer com que as pessoas compreendessem quem foi Jesus, o que ele passou na vida dele e assim por diante. Jean-Baptiste Debré. Em 1816, Dom João VI trouxe diversos artistas franceses para fundar uma Academia de Belas Artes no Brasil. Essa vinda de artistas levou o nome de Missão Artística Francesa, na qual Debré fazia parte. O artista permaneceu no Brasil por 15 anos, onde dedicou-se a representar a complexibilidade da realidade social que encontrou no Rio de Janeiro, que foi a escravidão. De volta à França, Debré publicou Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, uma obra em 3 volumes com 150 reproduções de desenhos e aquarelas, acompanhadas de descrições detalhadas dos costumes aqui encontrados no começo do século XIX. Nessa obra do Jean-Baptiste Debré, Mercado da Rua do Valongo, vocês têm aí na apostila também, acompanhem, que depois vai ter um trabalhinho referente a essa obra. Pertencente à coleção Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Então, ela pertencia a essa coleção que ele fez no período que ele permaneceu aqui. É na Rua do Valongo que se encontra, no Rio de Janeiro, o mercado de negros, verdadeiro entreposto, onde são guardados os escravos chegados da África.
Às vezes pertencem a diversos proprietários e são diferenciados pela cor do pedaço de pano ou sarja que os envolve, ou pela forma de um chumaço de cabelo na cabeça, inteiramente raspada. Então, galera, antigamente eles separavam os escravos dessa forma. Então, por exemplo, eu tenho 5 ou 6 escravos que eu quero vender, vocês têm mais um outro grupo que vocês querem vender. Como que a gente vai diferenciar os nossos escravos? Então, pelo pano, né, pedaço de pano, que eles dizem não é roupa, que eles usam, ou então pelo corte de cabelo diferente, né, que geralmente era raspada a cabeça e deixado só um chumaço de cabelo, de forma diferente uns dos outros, para conseguir identificar os que eram meus e os que eram os seus escravos. E o termo pitoresco, galera, se refere ao tráfico de escravos e aos trabalhos desumanos aos quais essas pessoas eram submetidas, dando assim o nome ao livro que contém diversas pinturas com esse tema. Então, galera, o pitoresco quer dizer a cena horrível pelo qual o Debré viu, né, no momento que ele ficou aqui no Brasil. Então, não foi legal ele ver como os escravos eram tratados, né, os trabalhos desumanos a qual eles eram submetidos. Então, ele fez essa coleção de obras, né, e nomeou dessa forma. Pedro Américo. Pedro Américo foi um paraibano que frequentou a Academia Imperial de Belas Artes. Por ser um ótimo pintor, recebeu subsídios do governo imperial para aperfeiçoar seus estudos na Europa. E representou diversos fatos históricos. Como, por exemplo, a Batalha do Havaí, um dos quadros mais famosos de Pedro Américo, encomendado pelo governo brasileiro, a obra monumental, que media 6 metros por 11 metros, que retrata uma batalha da Guerra do Paraguai. Foi iniciada no Brasil e terminada e exposta com sucesso em Florença em 1877. Galera, nessa obra dá pra gente perceber a riqueza nos detalhes, tem muita coisa ali por essa obra ser gigantesca, né? Então tem muito espaço, mas também tem muita coisa sendo representada ali. É possível analisar essa obra de diversos ângulos também, onde podemos observar desde a visão oficial do Império, orgulhosos pela vitória, até mesmo o sofrimento que foi imposto pela guerra aos civis. Então tem um pouco de cada coisa, de cada vista, né, de cada ponto de vista nesta obra. Cândido Portinari, então, foi um artista paulista. Portinari enfrentou o desafio de representar cenas históricas. Em todos eles, o artista buscou um arranjo geométrico, equilíbrio e apoia os elementos criando passagem de tempo ou de espaço. Nessa obra, então, do Cândido Portinari, o que acontece? Ele visa realizar um retrato sintético da civilização mineira, obtendo assim uma mistura harmônica com a junção de uma cidade colonial, representada pelas igrejas barrocas e ladeiras na parte esquerda da obra, e à direita a cidade industrial, representada pelos arranha-céus e postes de iluminação. No centro, à esquerda, vemos um grupo de 10 inconfidentes, tendo à frente a figura de Tiradentes, que morreu na luta pela independência do Brasil em 1792. Esta obra se divide, então, em cidade histórica, nessa parte esquerda, barreira de edifícios, então esses arranha-céus enormes, né, para mostrar essa diferenciação, a cidade moderna, então à direita, e os inconfidentes na parte esquerda no centro, beleza? Então, olhem só a quantidade de elementos que o Cândido Portinari conseguiu englobar em uma só obra, ok? Hugo Pratt foi um quadrinista responsável por criar Corto Maltese e inspirou o que hoje é chamado de novelas gráficas, um tipo de HQ com temática adulta. Aqui está, então, a capa de uma dos quadrinhos que ele fez. Pessoal, eu vou trabalhar um pouquinho mais resumido sobre os personagens dos quadrinhos, né, e tudo mais, os artistas que fizeram quadrinhos, justamente porque a gente vai ver isso depois, beleza? Rafael Coutinho, então. Ele fez parte da nova geração de quadrinistas e lançou o Beijo Adolescente de forma independente, apenas com a ajuda da sua editora. Então dá pra ver essa diferenciação, né, entre a primeira HQ aqui e a mais atual. Osamu Tezuka
foi um artista que adaptou a linguagem cinematográfica dos filmes de ação, trazendo movimento para os quadrinhos. Os mangás, estilo japonês de HQ, abordam temas variados, pois no Japão tanto as crianças como os adolescentes e adultos leem esse tipo de revista. Contextualização, galera. Então, todos esses artistas apresentados e essas obras contam histórias. De uma forma ou outra, se você olhar para essas obras, olhar com atenção, fazer uma leitura dessas imagens, a gente vai entender o contexto em que elas foram produzidas, o motivo pelo qual elas foram produzidas e a gente vai entender a história dessas obras. Ok? Então, mas é isso, a narrativa visual que as obras de arte nos contam, as histórias que elas nos contam. Ok? Todas elas, de alguma forma, contam essas histórias. Em tempos diferentes, de formas diferentes, mas todas elas contam uma história. E até chegar aos dias atuais com as histórias em quadrinhos, que é o que a gente tem atualmente. Tópicos para a próxima aula, então. Mangás e histórias em quadrinhos que a gente vai ver, beleza? Até a próxima aula. Beijo!